Oi gente, tudo bom? Como algumas pessoas já sabem, eu e o Davi também, a gente tá fazendo o processo de imigração pro Reino Unido. A gente estava querendo já ter uma experiência fora do país e a gente começou a correr atrás das possibilidades de morar fora um tempo, né? Nesse vídeo eu vou focar um pouquinho no processo do Reino Unido, que é o que a gente tá fazendo agora. O primeiro jeito é você ter algum parente, família, ser descendente de alguma família que veio do exterior. A outra forma de você emigrar é ser um estudante. Então você se matricula num curso num outro país e aí você ganha um visto de estudante para ir morar lá enquanto você faz o seu curso e tal. E a outra forma é a trabalho, que é o nosso caso. A trabalho você pode ir de 3 formas. A primeira é transferência interna de empresa. Você pode também ir como empreendedor. E tem o terceiro jeito, que é uma empresa do outro país te contratar aqui do Brasil e eles serem patrocinadores do seu visto de trabalho para ir para lá. Mandei 3 currículos, escolhi aqui umas vagas a dedo, tô feito. Não é assim. Não sei se vocês sabem, mas a minha área de atuação é desenvolvimento de software. A nossa área é uma área que tem, assim, grande demanda no mundo inteiro, praticamente. Então, isso facilitou um pouco as coisas, mas tem bastante outras áreas que tem demanda por aí. Na verdade, às vezes você vai no site de imigração dos países, eles têm uma lista das profissões que estão mais em demanda e tal. Se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo falando de qual que foi a minha impressão das áreas que eu vi que tinha mais vagas ou que chamaram mais para entrevista, mesmo estando aqui no Brasil. A gente começou a procurar empregos em sites de vagas online, traduziu o currículo para inglês, colocou o LinkedIn em inglês. O LinkedIn é importante, gente. Sim, no fim a gente aplicou para milhões de vagas, recebeu um monte de não, porque esse negócio de visto envolve governo, tem umas cotas, é super complicado. Então não é toda empresa que faz assim, fácil. Aí, quando a gente finalmente começou a receber algumas respostas, começaram a surgir algumas entrevistas por Skype. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu faço outro vídeo falando mais profundamente sobre as entrevistas, o que era perguntado, quantas etapas normalmente tinha. Vou falar aqui rapidinho que eu passei por umas 4 entrevistas. O fuso horário é complicado, mas a gente dá um jeitinho. Quando finalmente eu passei nas entrevistas, eles me mandaram uma carta oficial em PDF lá com a oferta de emprego, falando quanto que eu ia ganhar, que horas que eu ia trabalhar, etc, etc. E no caso, tem empresas que oferecem, às vezes, Relocation Package, que é a mudança. Eles te dão a passagem, um custo de ajuda para você montar uma casa lá, ou pagam a mudança para você levar as coisas daqui. E pagam, às vezes, seu primeiro mês de estadia e tal, porque você não vai ter salário ainda no primeiro mês, né? Isso é da empresa. A empresa pode oferecer ou não, não é obrigação dela. E no caso da empresa que eu passei, eles não pagaram. Eles perguntaram assim, você tem condições de se mudar pra Londres sem ajuda de custo, a gente não vai oferecer. Então eu falei assim, não, eu posso pagar minha mudança, tudo bem, tudo certo. Só vou precisar do visto. E aí eles me pediram uma acceptance letter, que é uma carta oficial dizendo que eu aceitava a vaga que eles estavam me oferecendo, porque eu tinha que concordar que nesse meio tempo entre eu ter aceitado a vaga e eles estarem correndo atrás do meu visto, eu não podia desistir de ir trabalhar na empresa, porque eles pagam lá um setor jurídico, advogado, para ajudar eles com os trâmites do visto. Então eles falaram assim que se eu desistisse, que eu teria que pagar essa taxa, reembolsar eles dessa taxa. E então a gente poderia começar os trâmites de imigração. Ponto importante. A empresa não pode pedir para o funcionário pagar o visto. Inclusive, cuidado, porque já ouvi falar de truques, que na verdade às vezes tem uma empresa fictícia ou alguma coisa assim. Faz entrevista, fala que você vai para lá, eles pedem para você mandar o dinheiro do visto e é golpe. Não mandem dinheiro, gente. Tá errado isso aí. Bom, aí, depois dessa parte, entrou todo um processo de espera, que é a parte mais chata. Tem uma burocracia toda. Lá no Reino Unido é o seguinte, para você contratar um estrangeiro, a empresa tem que publicar essa vaga dela num site oficial do governo de vagas e tem que ficar lá por 30 dias e não ter nenhum cidadão do Reino Unido que cobre as exigências da vaga.
aí o governo permite que você entre com um pedido de visto para trazer alguém de fora. Então já começa por aí, já tem esses 30 dias. E depois disso ainda tem as janelas em que o governo processa os pedidos de visto. E aí a empresa vai ter a resposta se o seu, para aquela vaga específica, foi liberado ou não. Na verdade, essa é a parte mais difícil. É a empresa conseguir o Visa Allocation para a vaga que eles estão querendo te contratar. Que é a alocação para pedir um visto, não é um visto ainda. Mas é o seu pedido de visto foi liberado. Agora, a empresa pode pedir o seu visto para aquela vaga. Então, na hora que isso foi aprovado, já é um alívio enorme. Você fala assim, pronto, eu tenho uma vaguinha lá reservada para mim. Agora eu preciso ser aceita pelo governo. Aí eles vão te mandar uns formulários enormes. Depois disso tem dois jeitos. Um, que é o self-assessment, que o funcionário mesmo que está sendo contratado preenche os formulários e manda pedindo o visto para ele. Ou então a empresa pode dar entrada nesses formulários no lugar do funcionário. Mas o que aconteceu comigo foi que eu recebi os formulários para self-assessment. Então eu tô tendo que preencher meus próprios formulários e tal, com a ajuda da empresa e a documentação deles. No meu caso, tem um formulário enorme de personal details. Nome, cidade, informações do seu passaporte, vai perguntar sobre a sua família. E aí vai começar aquele interrogatório de você é um criminoso. Eles vão perguntar, na verdade, primeiro sobre seu histórico de viagem, se você já foi pro Reino Unido, se você já teve visto negado no Reino Unido, se você já tá renovando o seu visto no Reino Unido, blá, 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 blá. Perguntar se você já foi acusado de algum crime, já foi sentenciado, já foi deportado. Vai ter que anexar vários documentos aqui. Certidão de casamento ou de união estável, cópia dos seus documentos, passaporte. E aí tem esse outro formulário, que é um anexo, que no meu caso é o anexo 5. O visto de trabalho chama Tier 2. E no meu caso é o Tier 2 para Skilled Worker. E aí nesse outro formulário aqui, você vai ter que colocar toda a parte sobre as suas habilidades. Então, eles vão perguntar detalhes da empresa que está te contratando. Tem uma parte que é fundos. E essa é a parte em que você vai ter que responder se você tem dinheiro guardado para se sustentar o primeiro mês lá, que você não vai ter salário, ou se a empresa vai te bancar esse primeiro mês. E se você colocar que você que tem os fundos, você vai ter que imprimir extrato bancário ou ter uma carta do seu banco falando que você tem, no mínimo, acho que 945 libras para se sustentar o primeiro mês e que esse dinheiro está na sua conta há mais de 90 dias. Um detalhe importante é que o extrato bancário ou a carta do banco, estando em português, você precisa traduzir isso juridicamente. E a outra parte, que é a parte que me pegou de surpresa e vai atrasar um pouco meu processo por causa disso, proficiência na língua inglesa. No meu currículo eu tenho que eu falo inglês avançado, eu falo inglês ok. Só que você precisa comprovar a sua proficiência na língua inglesa para poder retirar o visto. E aí aqui tem algumas formas de você fazer isso. É você ter um diploma de algum curso de graduação, etc., que foi ensinado em inglês. Aqui no Brasil isso não é muito comum. 2. Se você for cidadão de um país que a primeira língua é inglesa, não é o caso do Brasil também. 3. É você ter um daqueles testes oficiais de proficiência de inglês, por exemplo, o IELTS. A prova do IELTS tem validade de 2 anos, se você já fez nos últimos 2 anos é válido, mas eu não tenho, nunca fiz, então eu vou ter que fazer agora. E você tem que agendar. Se vocês quiserem eu faço um vídeo específico sobre a prova do IELTS. A próxima data que tem de prova é dia 8 de outubro. E é isso, quando esse processo todo terminar e eu estiver, lá no Reino Unido, trabalhando, pronto, tudo certo, aí eu faço um vídeo com a parte 2, falando como que é o desfecho de todo esse processo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer pergunta, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Se inscreve aqui no canal e até a próxima.